Então, olá terceiros anos, tudo bem? Estamos aí para mais uma das nossas videoaulas, tá? E vamos falar aí um pouco então fazer uma breve recapitulação aí do que a gente vem tendo de conteúdos, tá? Na geografia e atualizar aí com esse artigo o mais sintético que eu encontrei, assim, não tem tantas páginas, os artigos geralmente são muito maiores, né? Então, tentei pegar um com uma linguagem aqui não tão técnica, né, que vocês consigam entender de forma mais facilitada. E, e aqui nessa videoaula, então, eu vou explicar para vocês, né, esmiuçar alguns termos aí, alguns conceitos que esse artigo traz que são bem interessantes, né, e bem importantes aí para o entendimento do conteúdo. Bom, só um artigo publicado aí por dois alunos, né, que estão cursando mestrado, né, cursaram mestrado, já devem estar formados, enfim, não vi ali a publicação, mas já devem estar formados em educação, tá? Onde eles falam aí o entendimento deles sobre capitalismo financeiro, globalização e transformações do mundo do trabalho. Bem, no nosso trabalho ali que a gente fez nos grupos, que eu distribuí todos aqueles capítulos para vocês, a gente trabalhou as origens do capitalismo, até ali uma modernidade, até uma parte contemporânea, até o ano 2000, né, que abrange ali o livro, porque ele foi publicado nesse ano. Então o que veio depois aí não está mais contemplado uh, pelo livro, pelos capítulos. Mas lá vocês tiveram desde o século XV um histórico completo desse sistema, tá? Viram que passou por escravagismo, por questões de colonizações, nós vamos abordar um pouco mais aí, mas já vimos lá os efeitos que isso trouxe para Bongaiville, né, e para o Timor-Leste, né, que foi uma questão ali também muito séria, uma resistência enorme que teve daquele povo timorense ali. Vocês devem, para quem viu o documentário completo, né, ficou bem ciente aí do que aconteceu. Também foi muito difícil aquela situação, geraram atrocidades lá onde muita gente morreu tentando buscar a liberdade aí dos seus colonizadores, tá? Um povo colonizado, altamente explorado, buscando alguma melhoria, algum reconhecimento, algum direito e que não tinham isso. Acabou por ter toda aquela luta, mais uma vez, né, ficou visível ali a demora da ONU em intervir para valer, fazer um plebiscito e declarar o país independente, né? Ele foi declarado em 2002 independente. Então, são essas coisas, né, que foram acontecendo aí ao longo da história, bem recente, tá? O Timor-Leste muito recente, até a década de 90 ali tinham conflitos seríssimos, tá? Em nome de colonizações. Nós vamos ver aí também o grandioso Império Britânico, né? O que foi, o que abrangeu isso, né? Que ele é muito antigo e que veio a ruir ali com a Segunda Guerra, tá? Pós-Segunda Guerra Mundial, onde teve ali o último grande comandante aí dessas colônias, o senhor Winston Churchill, né? Uma grande figura da história aí que nós vamos analisar um pouco mais sobre esse esse primeiro-ministro aí que teve na Inglaterra, tá? E vamos ver que não foi muito diferente dos outros ali em questões de gerar verdadeiras atrocidades por onde passou as colonizações, né? E ele sabendo disso, né, ainda assim chancelou, né? Então, enfim, vamos analisar num momento exclusivo o Império Britânico, desde o início até o final, o que foi isso, né? Como que se sucedeu, né? O que aconteceu, assim como vamos analisar também o Bloco Soviético, o Bloco Socialista que se criou, criou a partir da Revolução Russa, tá? Isso aí tudo nós vamos abordar um pouco mais adiante aí. Bom, para esse momento o que nos interessa aqui é
a questão do capitalismo financeiro, que é a fase atual desse sistema, tá? Então, analisando aqui, tem um breve resumo. Os autores aqui colocam que nas últimas décadas o mundo vem vivenciando crises aí sem precedentes, tá? E parece que é uma coisa inerente ao capitalismo, né? Sempre sobreviver de crises, né? De tempos em tempos. É uma coisa que se for analisar a história do capitalismo, principalmente século XX em diante, é mais acentuado ainda a questão de crises, né? Sempre tem uma crise por algum motivo ou outro, tá? Então aqui falando do capitalismo industrial, que encerra os seus melhores anos, né? Ali nos anos 1960 e início da década de 70, devido às crises do sistema bancário, tá? E a partir então da década de 1970, essa nova vestimenta aí do capitalismo, né, ela é configurada pelos processos de globalização do mercado de trabalho, pela intensificação dos fluxos internacionais de capital e pelos processos da financiarização da economia. Já vamos entender melhor o que quer dizer uma financiarização da economia. Tá? Desculpem aí, eu tô meio desajeitado hoje aqui com o sistema, mas tudo bem. Vamos prosseguindo aqui. Aí vem falando aqui nesse conceito, a mais-valia, tá? Tem aqui até um adendo aqui no artigo explicando, né, mais valor. Em outras palavras, a valorização do capital adiantado, né? Apresenta-se de início como excedente do valor do produto sobre a soma do valor de seus elementos de produção. É o lucro. A mais-valia, em outras palavras, pessoal, é o lucro, tá? Esse capital decompõe-se em duas partes, né? Uma quantia de dinheiro gasta com meios de produção e uma quantia gasta com a força de trabalho, com os salários, né? E representa a parte do valor transformado em capital constante e a parte transformada em capital variável. Originalmente, portanto, né, ali vai somando essas variáveis aí, ao final do processo de produção resulta uma mercadoria cujo valor é a soma dessas variáveis, onde M representa a mais-valia, né, e é um conceito criado aí por Karl Marx, né, que é bem descrito no livro dele, O Capital, que é o principal livro do autor. Tá? Então, basicamente é aquilo. É o lucro, por exemplo, um funcionário que ganha um salário aí de R$ 1.000, né, ele trabalha poucos dias do mês, na verdade, para bancar esse salário, para gerar esse valor, né, desses R$ 1.000. Tá? Peguem, por exemplo, aí um motorista de ônibus, né, ganha R$ 1.000, digamos assim, não sei quanto é. Tá? Mas coloque um valor referência assim. E muitas vezes ali, dependendo se é uma linha bem movimentada, né, e ali em 5, 6 dias que ele transporte ali o pessoal, só em valor de passagem que ele arrecadou nesses dias, já passa muito dos R$ 1.000. Já bancou o serviço dele, né, e segue trabalhando o resto do mês todo, né, gerando esse lucro aí para o seu patrão, né. Então, a mais-valia basicamente é isso, né, é o excedente, é o lucro que os donos da empresa, né, o dono da empresa vai tirar de todo o trabalho ali. Ele gerou um emprego, ele tem o custo com a produção, tem o custo de manutenção, né, e ainda assim, tirando isso tudo, ele tem um lucro que geralmente é bem alto, tá? E justamente essa é a mais-valia. O que foi feito aí por dispositivos já de empresas para amenizar um pouco essa questão, né? É muito comum a gente ver nessas empresas hoje, por exemplo, disparates de salários, né, entre um cargo de gerência e um cargo lá da produção. Geralmente é um abismo o salário de um cargo para o outro, né? Isso é muito comum em empresas privadas, tá? E é um dos disparates que tem dentro do capitalismo é esse. Tá? Nós vamos analisar mais adiante aí um pouco, enfim, quem sabe até nesse artigo mesmo,
possíveis saídas para isso. Existem, tem saídas para isso. Só que elas demandam muitas vezes, né, a colaboração de todos os envolvidos para que isso aconteça. Nós vamos falar um pouco disso e vamos intensificar mais esse tema também aqui. Tá? Se ficou alguma dúvida para você sobre mais-valia, perguntem aí nas dúvidas, né, nos comentários aí, que é cheio de lugar para vocês poderem escreverem aí, que a gente vai tirando essas dúvidas, vai explicando, vai sanando, enfim, tá? Então, esse é um conceito bem importante aí desse artigo. Transformações no mundo do trabalho na contemporaneidade, na atualidade. Né? Então, o mundo de trabalho, como vocês estão vendo aí, pessoal, está sofrendo grandes mudanças, tá? Nessa busca incessante por lucros aí dos empresários, tá? O capital financeiro investiu fortemente contra o mercado de trabalho, né? E transferiu parte de suas atividades para países onde não existe nenhum tipo de proteção de trabalho. É o que mais a gente vê. O primeiro país a fazer isso foi os Estados Unidos, tá? Onde, por exemplo, a GM, né, montadora de veículos, começou a tirar lá as suas unidades de produção e mandar para outros países. Começou mandando para o México, depois para o Brasil, depois para a Argentina, tá? Em busca de quê? Eles estavam preocupados lá que o pessoal estava desempregado, que precisa de emprego. Não. Na verdade, eles deixaram desempregado pessoas das cidades dos Estados Unidos, né? Cidadãos estadunidenses, tá? Deixaram sem emprego esse pessoal. Né? Fecharam vagas de emprego pra caramba. Na cidade de Flint, que é onde nasceu o Michael Moore, né? Que é o documentarista que eu mostro tanto pra vocês. É por isso que ele se revoltou com isso tudo e começou a mostrar, tanto que o primeiro documentário da história dele é sobre essa questão da GM, né? Hoje a cidade de Flint está tirada das traças, né? O pessoal todo trabalhava na empresa. Hoje a cidade está, até hoje, né? Saiu no começo dos anos 90 a empresa de lá. É uma cidade em decadência total, né? E depois aconteceu coisas mais absurdas aí que nós vamos ver mais adiante. E qual é a intenção, né? A empresa buscar mão de obra barata, funcionários baratos, para sobrar mais o quê? Lucro, tá? Basicamente essa é a lógica principal. Né? E por que capital financeiro, né? Capitalismo financeiro? Porque essa mais-valia aí que eu citei para vocês agora há pouco tempo, ela já não está mais só nesse nível tão simples assim como eu citei, o exemplo do ônibus ali e tal. Está muito mais complexo do que isso, está muito maior. Porque hoje está muito forte, né, o sistema de bolsas de valores. Tudo, né, se transforma em ações, né, essas grandes empresas têm as ações, põe nas bolsas de valores e o pessoal vai lá investir nessas ações e acabam tendo lucros ali também exorbitantes em cima disso. Claro que é um perde-ganha, né? Na verdade é um cassino. Dá pra gente interpretar uma bolsa de valores hoje como se fosse um grande cassino. Em outras palavras, assim, bem grosso modo, é parecido, né? Porque é um perde-ganha incrível, né? E o mercado, eles falam tanto do mercado, que o mercado reage assim, assado, né? Também como se uma coisa tivesse, se o negócio tivesse vida própria, né? Deu uma estabilidade política, o mercado já reage de um jeito. Deu outra estabilidade, não sei do que lá, um falou alguma coisa lá do governo federal, o mercado já reage de outro. O dólar sobe, o dólar desce, enfim, agora o dólar só não para de subir, né? Nossa moeda está desvalorizando aí pra caramba, né? A cada mês que está passando aí. E isso já vem de um bom tempo. E tem quem diga que é bom isso ainda. Tudo bem, podemos discutir. Então, basicamente é isso. A mais-valia hoje ela está exacerbada pela questão da bolsa de valor, né? Porque quem ganha, ganha fortunas ali, né? E muda completamente esse cálculo da mais-valia aí em favor dos grandes empresários, né? Dos grandes
donos de empresas aí. Então, com isso, o mundo do trabalho, né, vem sofrendo ataques muito fortes quanto à legislação trabalhista, tá? Nos Estados Unidos isso já é antigo, né? Lá é comum, não tem férias previstas em lei. É raro achar uma empresa lá que ofereça 2, 3 semanas de férias remuneradas. Aqui temos ainda uma CLT que prevê isso, né? Estados Unidos não tem. Os trabalhadores lá têm que negociar com seus patrões, tá? São ataques contra sindicatos, tá? Porque qual é a função de um sindicato, né? É fazer com que os funcionários tenham força de negociação frente ao empresário, né? E conseguir equilibrar forças, né? Não tem como tu imaginar que um funcionário sozinho, né, no meio lá de 1000, vá conseguir subir até o patrão ali para ir fazer uma negociação com ele, né, de salarial, tá? Então, essa é a função do sindicato, né? É equalizar forças, né? Ah, igualar a força para ter voz ativa junto à administração da empresa. Tá? Essa é a função básica de um sindicato, é representar seus funcionários. Tá? Se tem um sindicato que representa bem ou mal, é outra história, aí vai da gestão de cada um deles, né? Tem de tudo. Mas a função de todos é isso, é representar os seus trabalhadores. Tá? E aí tem um ataque gigantesco quanto a isso. Né? Donos de empresas grandes geralmente são aversos a sindicato, não querem saber. Fazem de tudo para que não acontecer, que não se crie, que não se forme, né? Que não tenha, que enfraqueça ao máximo, boicotar, enfim. Há um movimento muito forte nesse sentido aí. Né? E enfraquece os funcionários, né? Com certeza. Tira essa força de cenário, de cena, e abre campo ali para alterar leis. Altera a lei aqui, altera a lei ali, enfraquece uma lei aqui que garantiu uma proteção aqui, enfim. Os Estados Unidos, como eu falei, não tem férias, não tem licença gestante, tá? Tem tudo que negociar quando querem, enfim. Não tem licença maternidade, né? Gestante, maternidade, enfim, não tem. São coisas assim, que vão chegando aos poucos por aqui e que tem muita gente que defende, né? E com certeza o lado do empresariado, né? Que defende essa questão. Né? Coisas assim na legislação, né? O enfraquecimento das leis trabalhistas. Tá? Vemos aí hoje uma precarização do trabalho gigantesca, né? Onde o pessoal que lida com aplicativo aí, Uber, iFood, né? Eles não têm nenhum direito ali, para eles conseguir crédito é muito difícil, porque eles não têm um salário estável, né? Não tem garantia nenhuma que eles possam oferecer para uma instituição bancária, um comércio, para conseguir um crédito, um limite alto, enfim, não tem. São pessoas que têm grande dificuldade de conseguir esse tipo de coisa no mercado formal, no comércio formal, enfim. Tá? E as condições de trabalho são bastante precárias. Né? Cada um que tem uma moto ali no iFood tem que ter a sua. Né? A caixa, aquela que eles usam para carregar, eles que compram. Né? Não é nada fornecido ali pelo aplicativo. Tu é que entra com todo o teu equipamento ali e vai te submeter aquelas regras deles, sistema de pontuação, né, bem apertado ali, que faz com que eles muitas vezes tenham que sair no trânsito a milhão para dar conta daqueles prazos, senão a pontuação deles cai lá no aplicativo, enfim. E aí vocês estão vendo aí, né, já surgiu uma greve lá em São Paulo e algum rescaldo aqui no sul, né, desses entregadores, enfim, cobrando alguma melhoria, por mínima que fosse, né, melhorar o sistema de pontuação, enfim. Para não se tornar muito extenso aqui, não me alongar muito, né, numa outra videoaula eu explico qual seria a saída, e já estão propondo isso lá para eles, né, o pessoal está gostando da ideia e tal, tomara que tentem, que ao menos tentem. Né.
tem uma saída para eles, né, deixar de lado o aplicativo e trabalhar igual, com um pouco mais de dignidade talvez. Tá? Existe uma saída, mas depende de colaborações aí dos envolvidos. Tá? Então, essa nova forma imposta exige do trabalhador a capacidade de se adaptar, investimento contínuo em formação, tá? E transfere para ele a culpa pelo desemprego. Né? Se ele ficou desempregado, a culpa é inteiramente do funcionário e de mais ninguém. Tá? Isso é fato. A busca constante de conhecimento passa a ser condição necessária para que o trabalhador mantenha-se na condição de vendedor da sua força de trabalho para o capital. É necessária a internalização das regras da corporação. Nós vamos trabalhar um documentário bem bom aí, eu vou dar um jeito de postar ele ali, o Indústria Americana, tá? Que é excelente, tá? Nós vamos trabalhar ele bastante aí, que ele vai trazer isso aqui para você de uma forma mais clara, assim, vai ficar nítido esse funcionamento aqui, como é que isso opera, tá? Mais do que um trabalhador que vende sua força de trabalho, a necessidade primeira é que a ideia da motivação prevaleça, que o funcionário vista a camisa da empresa e incorpore a sua missão, visão e valores, pois disso depende a qualidade do seu trabalho. Toda a produção, de modo cada vez mais pronunciado, se assemelha a uma prestação de serviços. Tá? Essa é a tônica hoje no mercado de trabalho. É o trabalhador que cumpre com o seu horário certinho, faz tudo certinho, né? Não reclama, não fica achando coisas para estar dando pitaco, né? Não cobra aumento de salário. Esse aqui é o bom. Diz amém para tudo. Tá? Esse é o funcionário padrão hoje em empresas. Tá? Não tem muita coisa bem-vinda fora disso. Né? Quando o funcionário começa a fazer cobranças, né, de salário e tudo, ele deve saber o quê? Antes de mais nada, que tem um grande número de desempregados lá na rua e que querem trabalhar talvez por menos do que ele está ali ganhando. Tá? E aí, minha gente, ele vai pensar várias vezes antes de fazer isso. Né? Isso é o resultado do quê? Do enfraquecimento das leis, do enfraquecimento do sindicato, que tu desencoraja essa pessoa, esses funcionários, a cobrarem melhorias. Né? Um ambiente de trabalho melhor, mais ventilado, né? Mais iluminação, né? Um ambiente que não seja insalubre. Tudo isso. Não é só aumento de salário. É um monte de situações aí. Buscam enfraquecer as normas da BNT, que prevê como deve ser um ambiente de trabalho ideal para um funcionário trabalhar de forma saudável. Até isso atacam, né? E não é incomum isso, tá? E aí, quando tu ataca toda essa estrutura que dá suporte a essa busca desses direitos, né? Tu desmorona com isso, tu deixa as pessoas ali à mercê. Qualquer coisinha que tu faça que o patrão não goste, ele pode pôr pra rua. É assim que, né, que tem que pensar e tal, e vive com esse medo de fazer uma cobrança mais incisiva, né, de alguma melhoria para sua vida funcional, certo? Isso é bastante terrível para uma sociedade. Ao ponto que hoje, quando tiram férias, por exemplo, né, a maioria das pessoas não tira férias tranquila, né, ficam preocupados, achando que vão ser demitidos e quando voltar das férias vai estar lá uma carta de rescisão para assinarem porque encontraram alguém melhor para colocar no lugar. Não é incomum isso, tá, pessoal? Acontece e bastante. Precarização do trabalho, exclusão social do trabalhador, bom, tudo que eu estou dizendo para vocês aqui vai nesse sentido, tá? Fala muito da globalização, podemos fazer uma aula exclusiva aí sobre o fenômeno da globalização, também é interessante ver como é que isso acontece, e ela é bastante seletiva, na verdade, né? A globalização, ela não é, o nome é bonito, parece que é em tudo, né? Mas não é.
É onde interessa, é onde, né, tem ali um centro urbano grande, pessoas, né, um mercado de consumidor ali, esses pontos que interessam. Os lugares que não estão nesse perfil, a globalização é para bonito. Em outras palavras, é isso. E aí a conclusão aqui, né, que é considerações finais, né, que vai de encontro aí ao que a gente vem dizendo aqui, né? O trabalhador vive dias de incerteza entre o emprego e o desemprego. Já citei bem essa questão aí na questão das férias, e não só nas férias. E a cada hora menos certeza do reconhecimento jurídico, né, diante das garantias sociais, conquistadas às expensas lutas dos movimentos operários. Segundo Antunes, nessa guerra de desgaste, a força de trabalho é deixada completamente descoberta, tá? É à mercê, né? Jogada às traças, seja em relação ao próprio trabalho atual, para o qual não possui garantia alguma, seja em relação ao seu futuro, seja em relação à renda, já que o Estado neoliberal não o assegura nos momentos de não ocupação. Então, turma, tá aí uma análise breve deste bom artigo aí que eu encontrei, tá? Quem discorda de alguma coisa, sinta-se à vontade, né, para comentar, discutir, né, sempre em alto nível. Quem concorda também diz por quê, né, se quiser acionar mais exemplos, né, do dia a dia, da prática, que eu tenho certeza que vai ter, tá? Também é muito bem-vindo. Essa é a essência desse trabalho aí, né? E nosso conteúdo vai permear, né, bastante essa questão, esse conceito aí de mais-valia, capitalismo financeiro, bolsas de valores, tá? E vamos retornar aos conflitos também, né? Vai ter mais uns aí que eu vou mostrar para vocês, como eu falei, o Grande Império Britânico, vamos estudar. E bem como outros aí que também são um pouco mais desconhecidos, ao exemplo de Bongaiville. Acho que todos vocês acharam interessantíssimo aquele conteúdo ali. Atualizando, está em processo de reconhecimento como país, a ONU já fez mais um passo lá, já editou um documento para ser assinado lá pela população, enfim, pelos representantes, né, de Bongaiville, agora em junho, tá? Tá na iminência aí, de repente, não sei se esse ano por causa da pandemia, né, mas talvez o próximo ano já seja declarado, né, decretado um novo país aí no mundo. Certo, turma? Tudo de bom a vocês, tá? Um abração. Espero que estejam bem, cuidem-se, né? A coisa não tá legal em termos de pandemia, né? Não tá uma escalada muito forte aí de casos aqui no sul. Tá? E um abraço a todos aí. Fui.